Meus queridos alunos do Primavera, tudo certo? Vamos lá então para mais uma semana aí de estudos, né? E continuidade aí nosso ano letivo, né? E enfim, vamos então trabalhar então um tema que foi colocado para nós com os professores da área, né? Um tema transversal em que se lembra, em que se comemora, né, as contribuições da imigração alemã em Nova Hartz, tá? Na nossa cidade aqui. E eu sou testemunho em falar isso porque eu sou de Nova Hartz, né? Moro aqui e sou de origem alemã, né? Sou de origem alemã. Então é um tema que me agrada muito, é um tema que me traz muita curiosidade para trazer a discussão, né? Trazer o tema à discussão e também fazer algumas reflexões, algumas releituras daquilo que já se explicou, daquilo que já se falou a respeito da história da imigração alemã e da contribuição do mesmo aqui na nossa região, tá? Mas antes de mais nada, peço que vocês dão uma visitadinha lá no link no YouTube, tá? Imigração Alemã e sua herança cultural em Nova Hartz, onde nós temos a Luana e a Miriam do museu, em que eles fazem um bate-papo, né? Um pouco sobre isso. Vai ser mais ou menos o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Só que eles abordam questões mais formais sobre o tema, né? E aqui eu vou ter uma conversa mais informal com vocês, como se eu estivesse presencialmente com vocês, para discutir esse assunto de uma linguagem mais comum, mais simples, para que a gente consiga compreender, tanto historicamente quanto geograficamente, a saída deles da Europa e a vinda e o consequente desenrolar da sua vida, a sua implementação cultural, a sua rotina e o impacto que isso tem hoje em dia aqui na nossa região, mais especificamente Nova Hartz. Nova Hartz é uma cidade que eu escolhi para viver e quero viver aqui por muito tempo. Eu amo essa cidade. É uma cidade que eu vivo aqui desde 94, quando vim aqui aos 10 anos de idade. Toda a minha família está dentro, né, dessa cidade aqui. E é uma cidade em que eu enxerguei, em que eu percebi, de 94 até os dias atuais, um progresso gigantesco. A cada ano que passa, mais população a gente vê chegando. Por que isso? Porque é uma cidade rica, é uma cidade em que as pessoas são hospitaleiras, trabalhadeiras, e também que se orgulha das suas origens, das suas raízes. Eles têm como princípio, né, três aspectos importantes que mais ou menos se assemelham com a cultura judaica, com a cultura dos povos judeus que colonizaram o mundo inteiro e que levaram para o mundo três princípios fundamentais para um bom viver de uma família, de uma pessoa, que é a conservação da ética judaica cristã. Então a religião ela é muito forte, a religião é muito valorizada, a religião ela é levada muito a sério. O segundo aspecto, o princípio da questão familiar, né? O respeito da família, quer dizer, o agrupamento, os filhos, a própria educação doméstica, que isso se estende aos próprios colonos que criam escolas, e nessas escolas é ensinado não só a língua, mas também toda a cultura, toda a história que é narrada de uma maneira, de certa forma, saudosista, mas também tem um conteúdo de motivação, em que faz as pessoas, as crianças e as pessoas mais velhas sentir orgulho das suas origens. Esse detalhe é importante. E um terceiro aspecto é o apego ao trabalho, né? Então são pessoas que são muito arraigadas no pensamento positivista, pensamento cartesiano, voltado ao trabalho, voltada para a riqueza. O resultado disso é o que a gente vê. É uma cidade aqui em que o PIB ela é altíssima, onde nós temos aqui grandes indústrias, tá? Grandes indústrias que nos orgulha muito, pelo qual eu sou fruto de uma delas, né? Trabalhei lá há muitos anos e também trabalhei um pouco numa outra, né? Trabalhei no Sandra, trabalhei no Ramarim, eu só não trabalhei no Via Marte, né? Então eu tenho muito orgulho, porque
a minha economia basicamente não se deu no magistério, se deu nas fábricas de calçado. Então eu sou fruto do chão de fábrica, que chegou onde chegou, quando cheguei onde cheguei, com graças a faculdade que eu paguei com o salário da fábrica, né? Eu não ganhei bolsa, não ganhei incentivo governamental nenhuma. E hoje estou dando aula, estou aqui, estou mais ou menos tranquilo, é graças ao trabalho, né, ao suor dentro dessas fábricas, em que os ensinamentos, os valores germânicos são muito claros ali. Nós percebemos isso não só no trabalho em si, mas também na arquitetura. Nós percebemos isso nos espaços onde nós ocupamos. Nós temos aqui um cartão postal aqui, que é o prédio ali na frente do... ali no centro, que é o prédio Gewehr, né? Egon Gewehr, o edifício. Então ele mostra ali as características de Chainel, enfim, toda a arquitetura alemã, de valorização daquilo que era construído, que era arquitetado lá na Europa também, enfim. Então a gente percebe isso claramente. A linguagem também, tem muitas famílias que falam em alemão, né? E isso é legal, porque é uma forma de conservar a língua, de valorizar os hábitos, né? Os costumes, a própria culinária, enfim. Então são questões assim importantes que a gente precisa valorizar e respeitar, e também lembrar, para que essa história possa ser passada adiante. Ter orgulho da nossa identidade é ter projeção para o futuro. Então é isso que a gente precisa pensar, não esse pensamento relativista que questiona isso, que fala mal disso, porque eles não têm identidade. As pessoas que fazem isso, em primeiro lugar, eles não sabem de onde vieram, e não sabem o que estão fazendo aqui, e muito menos sabem o que vão fazer no futuro. Então é um orgulho muito grande nosso. Não só a alemã, mas temos também a cultura polonesa, que não é no caso de Nova Hartz, mas tem a cultura polonesa de Rolante, nós temos a cultura italiana de Campo Bom, de Caxias, de Passo Fundo, onde também vivi por um tempo, enfim, que mais ou menos se assemelha com a nossa, mas é nessa abordagem que nós vamos tratar aqui, nesses vídeos que eu vou passar para vocês, e que vocês terão acesso, tá? Próximo vídeo daqui a pouco. Nessa segunda parte desse vídeo, tá? Nós vamos então tratar então sobre o contexto, né, geográfico e contexto histórico da vida desses primeiros imigrantes que vêm para o Brasil, em São Leopoldo. Nova Hartz, então, ele é produto da imigração então desses colonos que vêm de São Leopoldo, né, que chegam, né, no ano de 1824, tá? Então eles vão se espraiar, né, vão se espalhar aí por a região do Vale dos Sinos, vão fazer derrubadas de matas, vão construir pastos, vão constituir plantios, vão constituir residências, tá? A religião é majoritariamente protestante, tá? Majoritariamente também são pessoas pobres, tá? Pessoas simples, tá? Para pequena minoria são pessoas de posses que vêm que são não só convidados, mas eles são incentivados a vir para cá, tá? Então esse detalhe é importante colocar aqui. Então nessa segunda parte eu vou falar um pouco sobre o que era a vida desses colonos na Europa, tá? Segundo Martin Dreyer, né, o grande historiador gaúcho, né, que escreveu muitos livros sobre imigração, e eu tenho aqui um livro sobre a história de Jacobina, aqui no Morro Ferrabras, ele é bem claro, né, nas suas palestras, em que ele aponta que a maioria deles eram marginalizados. Muitos foram presos, muitos eram pessoas que estavam sobrando na Europa. Nós estamos vivendo hoje um problema inverso, né? A população brasileira ela é muito grande, muita gente, e a Europa nós percebemos uma diminuição populacional. Naquela época, no comecinho do século XIX, nós tínhamos uma população europeia muito alta, uma densidade demográfica muito grande, e no Brasil, na nossa região aqui, densidade demográfica muito baixa.
Então era preciso equilibrar isso. Então houve aí uma estratégia política entre o governo brasileiro e o governo de lá, que não era a Alemanha. Só para deixar claro, pessoal, a Alemanha, o país-nação Alemanha, ele só vai ser constituído no ano de 1871, ou seja, quase no final da imigração alemã, né? Então até ali, no comecinho ali de 1824, quando os primeiros alemães chegam para cá, eles não diziam que eram alemães, eles eram prussianos, né? Eles diziam assim: nós somos prussianos, somos húngaros, tá? Somos um condado, ou seja, nós tínhamos na Europa, ali na região da atual Alemanha, três reinos, três povos: Áustria, Hungria e a Prússia. Era um conglomerado só. E em 1871, sim, daí eles vão, no caso a Alemanha vai conquistar sua independência e vai se tornar uma nação, e é uma nação que a gente conhece, uma nação extremamente desenvolvida hoje. E eles assim nem lembram muito da imigração deles para cá, eles mais ou menos lembram, mas a sua independência, o seu nacionalismo a partir da data que eu disse antes. Então o orgulho mesmo está em nós aqui, em recebê-los. Em nós aqui sermos frutos desses prussianos, húngaros e austríacos que vieram para cá. E vindo para cá, eles vão estabelecer uma economia, então, extremamente diversificada. Então essas populações que viviam lá eram pessoas assim que estavam, digamos assim, que estavam mais ou menos sobrando, né? Não eram pessoas da elite, né? Da elite social alemã, tá? Prussiano, aliás. Então eles vêm para cá, então, partindo de uma jogada política, tá? Iniciada pelo governo brasileiro, na época era Dom Pedro II, Dom Pedro I, aliás, Dom Pedro I, tá? Que ele faz isso. E Dom Pedro II ele vai dar continuidade ao trabalho do pai dele, da gestão do pai dele, que é justamente fazer de tudo para que os alemães viessem para o Brasil, tá? Temos que notar, gente, que o Brasil era um país escravocrata, um país em que havia muito trabalho escravo. E a imagem do Brasil para o mundo não era uma imagem muito boa. Então, se hoje o racismo negro ela é crime, ela é repudiante, ela é horripilante, na época era muito maior, só com uma diferença: ele era institucionalizado, era permitido. Então, para criar uma certa harmonia para com o restante do mundo e mostrar, o Brasil mostrar para o mundo que é um país que estava no ciclo da onda, né, da onda moderna, propôs, né, o Dom Pedro I, através do seu tutor José Bonifácio da Silva, o grande intelectual, e outros também, o padre Diogo Antônio Feijó, incentivar a vinda desses alemães para cá, desses europeus para cá. E de que forma? Incentivando, prometendo terras, ferramentas, incentivo, financiamento. O capitalismo estava florescendo, né? O capitalismo era algo extremamente importante aí. O pessoal sabia o valor do dinheiro. E os alemães resolvem vir, aceitaram essa proposta, porque era uma chance de começar uma vida nova. Já que estavam sendo rejeitados lá, era a chance de começar aqui uma oportunidade de vida. Então eles chegam aqui com carta branca, né? Eles vão ser, digamos, vão ser jogados, espalhados aqui no território e vão ter incentivos econômicos, sim, para começar a sua vida. Diferentemente dos africanos, né, dos escravos que vieram da África. Eles vieram para cá jogados no Brasil e foram obrigados a trabalhar à força, sendo gado dos donos de escravos aí. E já os prussianos vieram para cá como gente, né? Vieram pelo porto, entraram no Brasil pela porta da frente e foram recebidos de maneira formal, sem muita badalação, e foram digamos, se acomodando aí nas regiões do Rio Grande do Sul. No caso nosso, São Leopoldo, né? Com esses benefícios que eu citei aqui. Existem várias explicações que vão justificar a chegada desses imigrantes para cá. No próximo vídeo, tá?
eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Nessa terceira etapa, então, da minha explicação sobre a chegada dos imigrantes para o Nova Hartz, para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, enfim, disse antes, tá, no segundo vídeo, que era uma questão assim de colocar o Brasil na crista da onda, né, um país moderno, mas de que forma? Primeiro, né, e aí eu vou ter que falar um termo que eu não gosto muito, porém isso é real, tá? Havia sim uma política de branqueamento da população brasileira. O que é isso? Sabendo que a escravidão estava com os anos marcados, né? Ou seja, a escravidão não era algo permanente para sempre e eterno. Então, a maçonaria brasileira, né? A maçonaria, que é um órgão secreto que pensa o mundo à frente de qualquer um de nós, e a maçonaria existe até os dias de hoje, e o Dom Pedro I fazia parte da maçonaria, o Padre Diogo Feijó também fazia parte da maçonaria, entendeu que era preciso agir antes que o Brasil entrasse num atraso social e econômico muito grande. Então, se incentivou a chegada dos imigrantes aqui justamente para substituir o trabalho escravocrata. Então esse é o primeiro ponto, ou seja, política de branqueamento. A segunda razão, tá, muito importante, que esses imigrantes alemães, eles tinham conhecimentos técnicos, eles eram trabalhadores já acostumados ao trabalho campesino, já conheciam certas profissões, como ferreiro, carpinteiro, jardineiro, enfim, trabalhos agrícolas, voltada para o trabalho agrícola, juntamente com a pecuária. Então eles vêm para cá já profissionais. E também com respaldo por dois motivos básicos. Primeiro, por ser branco, né? Ou seja, tendo a chancela europeia te dá muita vantagem. E segundo, por eles terem uma profissão, né? Eles têm uma profissão clara e definida. Então, juntando a profissão, a chancela de ser europeus, né? E mais crédito que o governo vai dar a esses colonos, eles vão aproveitar, vão trabalhar, sim, vão ter méritos e vão conseguir progredir, vão conseguir crescer, vão se enriquecer. Muitas famílias aí na região vão se tornar as mais poderosas aí do Brasil. Vou dar exemplo, a família Renner, né, de Porto Alegre, a família Gerdau, a indústria metalúrgica, né? Nós temos aí o próprio Grêmio, né? O Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? O meu time do coração. Garanto que a maioria dos meus alunos são gremistas, obviamente. Mas o Grêmio, ele foi constituído pelos imigrantes alemães. Ele foi fundado pelos alemães que vieram para cá. Muitos, inclusive, nasceram lá, né? Enfim. Então, essas prerrogativas todas, né? Vai fazer com que haja uma certa liga, né, entre o imigrante e o território aqui. Ou seja, o território mais ou menos, o clima mais ou menos parecido com o da Europa, o relevo mais ou menos parecido com o de lá. Nós temos também a chegada não só de grupos espalhados, mas também de uma família inteira, ou seja, de um bairro inteiro que sai de lá e é colocado aqui. Então eles vão ter mais autonomia e mais tranquilidade para poder produzir, para poder trabalhar e constituir a sua cultura. Outra preocupação do governo brasileiro era alistar soldados, jovens, né, soldados para o trabalho militar aqui no Brasil, porque logo nós vamos ter a Revolução Farroupilha de 35 e também a defesa do Estado, a soberania do Estado do Rio Grande do Sul, que na época era português, que depois vai se tornar Brasil com a independência, mas era para defender o território brasileiro contra os espanhóis, contra os invasores, né, uruguaios, argentinos, que queriam tomar aquela região. Nós tivemos aí a Guerra Cisplatina no ano de 21, em que resultou de muitas mortes, resultou de muitas destruições e um certo medo do governo brasileiro que esse território pudesse ser tomado pelos sul-americanos, né, pelos espanhóis, pelos hispânicos. Então os portugueses, quando vêm para cá, eles vão vestir a identidade brasileira, vão ter a segunda nacionalidade deles e vão defender a pátria.
vão defender o Estado, vão defender o Brasil. E o Rio Grande do Sul, estrategicamente, ele é muito importante para o Brasil, sempre foi. Mais do que nunca nesse momento. Por quê? Porque nós tivemos aí as guerras napoleônicas, né, lá da Europa, no final do século XVIII, né? Nós tivemos toda a restauração europeia pós Napoleão Bonaparte. Então esses populações que vêm para cá, eles vão instituir então o seu plantation, né? Pequenas unidades de produção familiar, vão gerar produtividade, vai dar certo, vai dar liga, o território é fértil, eles vão dar continuidade àquilo que eles já faziam na Europa, agora com incentivo, né, financeiro por parte do governo, com a chancela de ser europeus, de ser branco, enfim. Se vocês se questionarem assim, bah, mas por que o negro africano não teve esses patrocínios todos? A resposta é muito simples. A resposta é muito simples, é o racismo. O racismo que comanda, né? Enfim, que decide se um povo vai ter sucesso e o outro não vai ter sucesso. E o alemão, né, o italiano, o polonês, o próprio português que vem para cá, ele vai ter mais chance, né? Mais respaldo, mais tolerância que o próprio negro que vem para cá desacreditado, já trucidado no próprio território de origem, e aqui vai ser mais ainda, tá? Então o racismo aí é bem claro, assim, e a soberania da raça branca, ela se deu também por causa disso, em função da própria ação governamental. É injusto? É muito injusto, não deveria ter acontecido isso, mas infelizmente foi isso que aconteceu, tá? Então, gente, a imigração se dá através desses caracteres históricos que eu acabei de abordar aqui, certo? Então o que eu vou querer que vocês façam, minha gente? O que eu quero que vocês trabalhem essa semana, tá? Primeira coisa, eu quero que vocês leiam um texto, tá? Que eu coloquei ali, um resumo sobre o processo de imigração alemã. Ele é um texto técnico, é um texto objetivo que trata do tema, mais formal. A minha fala, a minha explicação aqui em vídeo, ela é informal, mas não deixa de ser importante também. Vocês vão captar as duas informações e vão desenvolver alguns tópicos do que vocês entenderam disso aqui, tá? Do que vocês aprenderam. Eu poderia colocar uma lista de exercícios para vocês, propostas de pesquisas, algo do tipo, mas acho que é importante vocês fazerem pouco, mas bem feito, do que de repente fazer muita coisa e fazer mal feito. O mais importante é vocês introjetarem o que eu falei aqui, rever o vídeo quantas vezes for necessário, e mais a indicação do vídeo do YouTube que eu solicitei, que é Imigração Alemã e Sua Herança Cultural em Nova Hartz. Façam isso, tá? E mandem no privado para mim quem fez, tá? Então põe um nome, a turma, a disciplina e foto no caderno da atividade realizada, certo? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? O tema migração alemã, ela não se esgota, tanto é que temos na faculdade onde eu vim, a FACAT, todo ano um seminário a respeito da imigração, então todo ano tem coisa nova sendo produzida, sendo levantada, tá? Mas basicamente é isso, é entender isso, gente. Que a imigração alemã é um projeto político de embranquecimento da população brasileira e também de demarcação do território do Rio Grande do Sul para o Brasil, né? E essa cultura alemã com o clima vai dar muito certo, vai dar liga. E o resultado disso é essa prosperidade que nós vemos por aí, que gera também divisões sociais, né? Desigualdades sociais, como a gente pode perceber, mas ao mesmo tempo gera uma riqueza comum aí, muito saudável e muito legal. Nós temos a herança da música, a herança das vestimentas, a própria culinária, né? Nós temos aí uma história muito rica, muito importante, que orgulha muito a cidade, muito o nosso município, que está comemorando então a imigração alemã e a sua herança cultural aqui, certo? Então é importante nós valorizarmos as nossas origens, valorizarmos as nossas
coisas, e isso faz parte da nossa vida, assim, independente se tu é alemão, negro, não importa. Eu podia ser totalmente índio aqui, eu ia falar a mesma coisa, não ia alterar nada, né? Nós temos que acabar com esse negócio de divisões de raças, nós somos todos iguais, só que nós temos que destacar, sim, os resultados disso tudo aí, fazer uma avaliação, tá? Onde há construção, onde há lições, onde há aprendizado, temos a escola ali para mostrar. E não importa se é alemã, italiana, índio, negro, não importa. Todas elas têm a sua contribuição. E nesse particular, no caso a nossa aqui, de Nova Hartz, nós temos sim o compromisso de mostrar isso, né, o que os alemães fizeram aqui. Se nós estamos aqui em Nova Hartz, devemos muito isso aos alemães. Porque aonde a indústria vai, aonde a economia alta vai, o povo vai atrás. Por quê? Porque isso está o futuro das pessoas. Isso está o projeto de vida de cada um de nós. Então a gente quer o bem. Para querer o bem, nós temos sim que trabalhar muito. E nesse mundo pós-moderno, esse mundo pós-século XXI, estamos aí com uma série de dúvidas com relação ao que vai ser no futuro. Agora, as lições que os alemães, que os imigrantes nos trouxeram, servem de nós como lição, como ideias e propostas para a gente crescer também, né? 3 aspectos: fé é sinônimo de esperança, família, valorizar a família é importante, e terceiro aspecto, trabalho. O trabalho pode ser sentado, de pé, pode ser, enfim, pode ser eu aqui sentado falando, pode ser o cara na roça capinando, pode ser alguém atrás de uma máquina de produção, mas tudo isso é trabalho, voltada para a riqueza, voltada para a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade produtiva, uma sociedade economicamente sadia. E parabéns a todos nós, alemães ou são alemães, mas parabéns a Nova Hartz por essa lembrança, que é uma lembrança de todos nós. Certo? Abraço pro Sr. Edson, então. Fazer então esse relatório que eu pedi para fazer e mandar no privado para mim, para eu dar o visto mesmo virtualmente, tá? Beijo!